Quando eles têm que prender. When we arrest somebody, we've already failed. Porque quando nós prendemos alguém, nós já falhamos. It's after the fact. The crime has already taken place. E porque isso é depois do fato. A person's been robbed. A pessoa já foi morta, a mulher já foi estuprada, uma criança já foi raptada, alguém já foi estuprado. The real goal of the police department. A verdadeira meta da polícia, da sociedade civilizada, é prevenir que o crime aconteça antes de que ele aconteça. E eu pensei que se eu tivesse as estatísticas todo dia e analisasse toda semana, eu podia ter uma predição onde os crimes aconteceriam. E eu podia ter os meus policiais lá para impedir. So that's what the CompStat system does. Então essa era essa parte do programa. Pega as estatísticas todo dia. You can look at it every day. Olhava todos os dias. But you have to look at it. And this was the important part of it. E essa é a parte mais importante. And this is what makes it work when other cities borrow it and use it. E isso quando funciona quando as outras cidades adaptaram o programa. And this is where it fails when they borrow it and use it. E isso também acontece quando eles pegam e falham. More important than the statistics. Mais importante do que as estatísticas is the CompStat meeting. É você chegar lá e cumprir. Every week, toda semana, every Thursday, toda quinta, 8 o'clock in the morning. 8 da manhã. For now, almost 20 years. Por agora quase 20 anos. The New York City Police Department meets. A polícia de Nova York tem uma reunião. About 40 of the highest officers. 40 dos mais graduados oficiais. One of the borough commands, they rotate one every week. Então deles começa a reunião e isso é rotatório. They sit in a room about half this size. E eles sentam num lugar metade do tamanho desse auditório. With even more screens. Com muitas telas. They put up on there. E eles colocam lá. The crime performance for the week. A criminalidade da semana. What went up? What went down? O que subiu, o que desceu. Where are things going well? Where are things going onde as coisas estão bem, onde as coisas estão mal. What programs are working? What programs are failing? Que programas estão funcionando e quais estão falhando? And then they have the commanders there. E aí eles têm os comandantes lá. Area to answer their successes or failures. Daquelas áreas eles estão lá para responder do seu sucesso ou da sua falha. And if they have failures, to be prepared to suggest what they need to fix it. Então se eles falham lá e recebem sugestões para alcançar o sucesso. Let me give you a couple of practical examples. Deixa eu te dar exemplos práticos. We had many programs which I'll talk about a little later. Eu tenho muitos programas que eu vou falar mais para frente. Programs to reduce crime. Programas para reduzir a criminalidade. So at these CompStat meetings, we were measuring whether our programs were working or not. E aí nessas reuniões nós medimos como os programas funcionavam ou não. One of our major programs was to reduce auto theft. Um dos nossos maiores programas era a redução de furto de carro. Over 8 years, I reduced auto theft by 78%. E durante 8 anos eu reduzi o roubo de carros a 80%. It's now been reduced almost 90%. E agora já foi reduzido a quase 90%. Which means we're getting close to eliminating. Então nós estamos chegando perto da eliminação total. So every week, então toda semana, we looked at whether my program was working. Nós olhávamos se o programa estava funcionando. What was I looking at? I was looking at how many auto thefts took place. Então eu olhava quantos furtos de carros. I wasn't looking at how many took place in the whole city because that's so amorphous. How are you going to address that? I was looking at where they took place. Eu não estava olhando quantos foram roubados, eu queria saber onde eles aconteciam. On a big map. Num grande mapa. So I could see one of the boroughs of New York City is Brooklyn. E uma das regiões perigosas era o Brooklyn. I could see that auto theft was going down in the southern part of Brooklyn. Eu vi que os roubos de carro estavam diminuindo na parte sul do Brooklyn. Which means what we were doing was working. E então eu entendi que o que estávamos fazendo estava funcionando. I could see it was moving to the southern part of Queens, which is the next borough. Então eu percebi que eles estavam mudando para o lado sul do Queens. But I could see exactly where it was going up. E eu estava vendo aonde ele estava crescendo. Beyond that, I could see what time of day it was happening. E eu podia saber também que hora do dia aconteciam os furtos. And then, using the computer software, e aí usando o programa do computador, I could superimpose on that where my police officers were. E eu queria saber onde os meus policiais estavam. When the cars were being stolen. Quando os carros estavam sendo roubados. And I could figure out with the commander how we could move him in the right place at the right time. Então eu podia sentar com o comandante e discutir o que podíamos fazer, e aí então na próxima semana nós sentávamos e víamos que eles tinham reduzido os roubos. Outro exemplo que é muito importante, como isso funciona. New York City has a vast subway system.
Nova York tem um sistema de metrô muito grande. I'm getting restless. I have to get up. Tá cansado, vai ficar New York City has a vast subway system. Então a linha de metrô It's one of the largest. It's one of the largest in the world. I think it's the largest in the world. Eu penso que deve ser o maior metrô do mundo. You can go almost anywhere in New York City underground. Você pode ir em qualquer lugar de Nova York debaixo do solo. It's a wonderful asset. Reduces traffic. Reduz o tráfego. Makes it possible to travel in very bad weather, terrible snow, terrible rain. Então aí mesmo você pode sair com uma temperatura horrível como neve. Há 20 anos atrás. Until 20 years ago, it was the source of a lot of fear. E era um lugar de muito medo. A lot of crime. E muito crime. For about 30 years, starting in about 1964, 1965. Mais ou menos em 64, 65. Not only was it the source of a lot of crime, beyond the actual crime in a subway. Não era somente o crime, mas por trás do crime. Created more fear. Eles causavam muito medo. There could actually be more crime on the street, but people were more afraid of a subway because they felt locked in. Tinha mais crime na rua, mas as pessoas tinham medo de ir nas estações do metrô porque eles se sentiam presos lá dentro. And for many years, many of the politicians in New York City. E por muitos anos os políticos de Nova York, who wanted to be mayor, ran for mayor, won laws. Pessoas que queriam ser prefeitos e concorriam à prefeitura. It's almost a joke. Every 4 years they would promise, we're going to put a police officer on every train. E eles faziam uma promessa toda vez, nós vamos colocar um policial em cada trem. Police officers on the subway cars and we'll stop crime. Nós vamos colocar um policial em cada trem do metrô e vai parar o crime. First of all, it was stupid because we didn't have enough police officers. Primeiro era estúpido porque não tínhamos policiais suficientes para colocar nos trens. But that didn't stop politicians from saying. Mas isso não parava os políticos de continuarem falando. Porque isso é estúpido. So we used CompStat immediately to try to analyze how can we stop crime on the subway. Então nós começamos a analisar como podemos parar o crime no metrô. Here's what we found out. E aí nós descobrimos. 3/4 of the crime in the subways. 3/4 do crime no metrô takes place on the subway platform. Aconteceu na plataforma. Not in the subway car. Não dentro dos trens. So people are standing on the platform. As pessoas estavam na plataforma. Train goes by like that. E o trem vai passando na frente. So basically, we were putting our police officers in the subway cars. Nós então colocamos os policiais no trem. So the criminals on the platform could wave at them while they were committing their crimes. E aí eles podiam ver quando os criminosos faziam crime na plataforma. We had our police in exactly the wrong place. Nós tínhamos nossos policiais no lugar errado. Criminals had figured that out 30 years earlier. Os criminosos descobriram isso 2 anos antes. They moved off the trains on the platform. E eles saíram de dentro do trem. Stole their wallets, took their purses. Aí eles atacavam na plataforma, roubavam relógios, carteiras e dinheiro. They figured that out 30 years earlier. It took New York City 30 years to figure out that our cops were in the wrong place. Eles descobriram 30 anos antes, o que demorou a nós 30 anos depois para descobrir o que eles estavam fazendo. The minute we moved our cops off the subway trains onto the platforms, e aí nós tiramos os policiais do trem para a plataforma e reduzimos os crimes a 50%, depois a 70%. 75%. And subways now are safe and nobody's afraid to go on subways anymore. E o metrô agora é um lugar seguro e ninguém tem mais medo de ir lá. But it took getting precise information. O que precisou foi uma medida precisa. Not mythology. Não é uma metodologia. Not fear. Não medo. Precise information. Mas uma where the crimes are taking place. Onde o crime acontece. Respond to them logically, sensibly. Então você responde ao crime de maneira lógica e sensitiva. I can give you a lot of other examples like that. This is what these CompStat meetings do. Eu vou dar outros exemplos mais tarde. Crime is going down. Os crimes crime is going up. Where is it going up? What kind of crime is going up? Cada crime que está subindo. Por que está subindo? Are the police not there? Porque a polícia não está lá. Do we not have the right kind of police? Será que nós não temos a polícia certa? For example, if you show me that domestic violence is going up. Se você mostrar para mim que a violência doméstica está subindo, homens estão agredindo mulheres dentro das suas casas. The mere fact that I have a lot of police officers in that area to stop auto theft doesn't mean I'm going to have any impact on men beating women in their homes. Então não quer dizer que eu tenho policiais lá para prevenir o furto de carros que vai impedir também que haja violência doméstica. It's not about finding out that crime is going up. Então quando eu descubro que o crime está subindo, you have to find out what kind of crime. Que tipo de crime está aumentando? Where is it going up? Aonde está acontecendo? What time of the day is it going up? Que hora do dia aconteceu? And then you can figure out what's the right police response. E aí você descobre então que tipo de medida você pode tomar com a polícia. It's taking place on the street. Está acontecendo na rua. It can be patrol officers.
Vamos colocar mais polícia na rua. Inside the home, you need a strategy to reach into that home and get the people to come forward and tell you about it. Então, se está acontecendo dentro das casas, você precisa alcançar as pessoas para que eles denunciem os crimes dentro das casas. One last example. Último exemplo. Probably the most famous part of New York City is Times Square. O lugar mais famoso de Nova York é o Times Square. Center of the city. É o centro da cidade. It gets millions and millions of people a day. Milhares e milhares de pessoas por dia. It has hundreds of theaters. Centenas de centenas de cinemas. Great plays. Apresentações ao dia. Tremendous hotels. It had become horrible. E aí filled with crime, filled with drug dealers, filled with prostitutes, cheio de prostituição, cheio de traficantes, cheio de pessoas nas ruas. Go watch Taxi Driver. Aí vai assistir um filme, Taxi Driver. It's a movie with Robert De Niro. Com Robert De Niro, o motorista de táxi. Attempted assassination of a presidential candidate. Que retrata o assassinato. A lot of it takes place on Times Square. E isso acontece em 1977, 1978. 1977, 1978. And then, if you can, come to New York now and look at Times Square. Totally different. Se você for lá agora, você vai ver que Times Square was filled with drug dealers, prostitutes, aquele Times Square que foi thieves, criminals, traficantes, prostitutas, ladrões. Times Square is filled with families. E hoje Times Square é cheio de famílias going to see movies, que vão assistir filmes e teatros, restaurants e restaurantes. So, how do we change it? Como nós mudamos? A lot of the crime in Times Square took place between the hours of about 5:30 and 8 o'clock at night. O que acontecia no Times Square, o crime acontecia das 17 às 21 horas. That's the time all the people are leaving their office buildings to go home. E as pessoas estavam saindo do escritório para casa. All the people are coming in to go to the plays. E outras pessoas estavam chegando para ir às diversões. Or after the play. So it lasts from about 5:30 to 8, and then from about 10 until about. Então das 5 tremendous numbers of people. Das 8 às 10. Muita gente. You can hardly move. Você mal podia andar. You're packed in. Você está preso. So what the criminals figured out was that was a great opportunity to get into the crowds and steal your wallet. E o que os bandidos descobriram é que era para entrar na multidão, para roubar a carteira, roubar a bolsa. And it was very hard to catch them, very hard to find them. They were in the crowds. They do it in E era muito difícil de pegá-los, porque eles estavam no meio da multidão, eles escapavam fácil. Here's what we did. E nós fizemos isso, duas coisas. First, a primeira coisa, we increased by a big amount the number of our police officers on horseback. Nós colocamos muitos policiais da cavalaria. Everybody thinks that looks nice. Todo mundo pensa que people come up and take pictures with the horse. Eles querem tirar foto com o cavalo. But the police officer is actually there. Mas o policial está lá. Because on a big horse, porque de cima do cavalo, you can see into the crowd. Ele pode ver dentro da multidão. He has a radio. E ele tinha um rádio. In the crowd, no meio da multidão, plainclothes police officers. E estavam lá policiais disfarçados. Dressed like you're dressed. Vestido como vocês estão. Vestido como a multidão. They have little devices in their ear. E aí eles tinham os fones de ouvido, police officers ouvindo os policiais no cavalo falar. Police officers on the horses are looking for the thieves, the pickpockets, the people grabbing purses. Os policiais no cavalo estavam olhando para os ladrões, para as trombadinhas. Pick it out. 4 cops are there. E aí quando eles viam, eles falavam no rádio, os policiais chegavam lá e os prendiam. Before he does 5 or 6 or 7 or 8 more. Antes dele roubar 6, 7, 8 pessoas. So we did that. Nós fizemos isso. Arrested thousands and thousands of people. Prendemos centenas e centenas, milhares deles. Set up a court right there in Times Square. Nós colocamos um tribunal ali no Times Square. Tried to find very, very tough judges. Com juízes bem severos. Put people in prison immediately. E colocar pessoas na prisão imediatamente. And we cut out the crime. I'm not going to say to nothing, but I can pretty much guarantee you if you go to Times Square tonight in about 3 hours, eu posso garantir para você nothing will happen. Que nada vai acontecer com você se você for agora, mas não posso dizer que colocamos 100% do crime para fora. Os policiais a cavalo continuam lá. They used to arrest maybe 1,000 people a night. Talvez eles continuem prendendo. Now they arrest maybe 20 or 30. Antes prendiam 1000 e hoje talvez 10, 20 pessoas presas por noite. So that's what the CompStat system. E esse é o contexto de lutar contra. Doesn't answer one crime. It helps you figure out what your crime problem is. And then it helps you figure out what the response. Não resolve o problema da criminalidade, mas ajuda você a entender o tipo de crime que você está lutando contra. Now, the third part. A terceira parte. First part is philosophy. A primeira parte é filosofia. Second part is process, CompStat. Third part. A segunda parte é processo, a terceira parte. Correct
programs. Programa correto. First of all, the most important program is you have to have the correct number of police. A primeira parte desse programa é você ter o número suficiente de policiais. You can't do this if you don't have enough police. Você não pode fazer isso se você não tem um número suficiente de policiais. Also, you don't need too many. Você não precisa de muitos. You need the right number so that you can respond to all these problems. Você precisa do número exato para responder todas as chamadas. They have got to be honest. Eles precisam ser honestos. You've got to attack corruption. Você precisa atacar a corrupção. Because first of all, corruption deprives you of a police officer that's going to help you to execute your program. Se a corrupção não chega nos policiais, você vai conseguir executar o seu programa corretamente. Second, corruption destroys the citizens' respect and willingness to cooperate with the police. Então a corrupção destrói a confiança da população na polícia, e eles não querem confiar na polícia. Which for certain kinds of crime, that's the crucial part of how you solve crimes. E isso é uma parte crucial para resolver o crime. Like I mentioned domestic violence. You can't solve domestic violence without women cooperating. Você não pode parar a violência doméstica sem que as mulheres venham denunciar a violência doméstica. You're only going to cooperate if they feel confident. Mas você só coopera com a polícia quando você confia na habilidade da polícia de resolver o problema. But that's true of all kinds of crime. So corruption and anti-corruption programs are enormously important. Então esse programa ele funciona muito bem sem a corrupção no meio da polícia. And generally I've found that if there's a corrupt police department, it's because there's a corruption within the government in general. Então, quando eu descubro que tem uma corrupção nos departamentos de polícia, eu descobri então que todo o sistema do governo está corrompido. Very, very rare. É muito raro that an entire government is honest. Que todo o governo seja honesto. No corruption. Não tenha corrupção. And only the police department is corrupt. Somente a polícia está corrupta. It happens. Pode acontecer. I can think of an example or two. Eu posso dar um exemplo para você. You have to deal with corruption at the very top. Você tem que lidar com a corrupção lá em cima no topo. President, the governor, the mayor, do presidente, do governador, do prefeito. Against it. They have to be willing to stamp it out. They have to be willing to do away with it. Você tem que pôr eles para fora. Then you have to apply it to the police. Então, e aí tem que aplicar na polícia também. I worked on corruption in New York City when I was 26 years old. Eu trabalhei contra a corrupção em Nova York quando eu tinha 26 anos. And I worked on corruption in Mexico City. Eu trabalhei contra a corrupção lá na cidade do México. Here's how you start dealing with corruption in the police department. Olha só como que nós devemos lidar com a corrupção na polícia. You start to locate your police officers who are honest and want to do the job. Nós temos que descobrir quem são os policiais honestos que querem fazer o trabalho correto. A good commander can figure that out. E aí nós obrigamos o comandante a descobrir. E aí nós descobrimos quem são os corruptos. Então separamos um grupo de policiais que nós podemos confiar. You select the police officers that are doing their job, arresting people, reducing crime, responding. You have a good feeling that they're not corrupt. Então, o que nós fizemos lá na cidade do México foi o seguinte: nós separamos os policiais que eram honestos, estavam lutando contra o crime, que estavam fazendo a coisa direita, então nós aumentamos o salário deles. E quando você descobre um grupo de policiais que você pode confiar, e aí nós então começamos a investigar os policiais que são corruptos. Não dê a eles aumento de salário. E aí você descobre o jeito de botar eles para fora da força. But you have to work on an honest police department. Você tem que trabalhar com um departamento de polícia honesto. You also have to have enough police. Para que tenhamos policiais suficientes. When I started as mayor of New York, we had 3 separate police departments in New York City. Quando eu comecei como prefeito de Nova York, nós tínhamos 3 diferentes departamentos de polícia. We had the police department for the overall city. Nós tínhamos um departamento que cuidava da cidade como um todo. We had a police department that only dealt with the subways and the buses. Eu tinha um outro departamento que cuidava da área de transporte, ônibus e metrô. And then we had a police department that dealt with our housing developments. E aí eu tinha um outro que cuidava da parte de habitações. Well, we have about 700,000 or 800,000 people who live in public housing. E nós tínhamos 700.000 pessoas que moravam na área de residência pública. These police departments didn't necessarily work with each other. E esses departamentos eles não trabalhavam em conjunto. But that didn't stop the criminals from working with each other. Mas isso não impedia que os criminosos se unissem para cometer crimes. So criminals and criminal groups would steal and rob from people on the streets. Eles roubavam pessoas na rua, in the subways, nos metrôs, in the housing developments, dentro das casas. And I had 3 different police departments searching for them. E eu tinha 3 departamentos de polícia procurando por eles.
very often not sharing information with E eles nunca compartilhavam informações das investigações. So I fought several battles, big ones. E eu lutei muitas batalhas e grandes batalhas. And I merged the 3 police departments together into one Então eu single unifiquei police department. os 3 departamentos em um departamento de polícia só. Also, in the New York City Police Department, it's part of the New York City Police Department is the detective force. Então, dentro do departamento de polícia, nós temos a parte dos detetives. So my patrol officers, Nós temos os policiais da patrulha que resolviam o crime, worked in the same building as the detectives who would investigate the crime. que trabalhavam no mesmo prédio com os detetives que investigam os crimes. That helped a lot. Isso ajuda muito. So one of the things I'd recommend is you take a good look at consolidating more your police departments. Então, o que eu recomendo é unificando os departamentos de polícia. So they are at least as organized as the criminals. Que assim eles possam ser mais organizados, assim como os criminosos são organizados. So they're working together. E aí eles trabalham em conjunto. Also, not only do you have to have a consolidated police department, Não somente um departamento de polícia but you consolidado, have to work on the rest of the system. nós temos que trabalhar no restante do sistema. We spent a great deal of time talking about the police. Nós dispensamos muito tempo falando a respeito da polícia. But the reality is that the police, although they're the first line of defense, Mas nós precisamos entender que a polícia é a primeira linha de defesa. and they can accomplish a lot even if the rest of the system isn't working effectively. E mesmo eles podem conseguir muitas coisas ainda que o sistema esteja falido. They really can't accomplish what you want them to unless the rest of the system is working effectively. E eles não podem conquistar tudo aquilo que eles querem se o restante do sistema não estiver funcionando. That means the prosecutors, A promotoria, the judges, os juízes and the prisons, e o sistema prisional. all of which play a role in how effectively you're going to reduce crime. Todos têm que fazer a sua parte para que o sistema funcione correto. We used to have in New York City something that we call turnstile justice. Nós tínhamos em Nova York aquilo que chamamos de estilo de justiça catraca. What turnstile justice meant was you'd get arrested, within 3 or 4 hours you'd be out and you'd be back out on the street. E nesse sistema era o seguinte: você cometia um crime, com 3 horas você estava na rua de novo cometendo crime. So let's say you were a drug dealer Vamos dizer que você seja um vendedor de on drogas. the Lower East Side of Manhattan, Lá em Manhattan. or in Washington Heights, in the upper part of Manhattan, Ou na parte norte, no Washington Heights, que é a parte alta de Manhattan. where back in the 80s and early 90s they used to sell drugs to cars that drove up E buildings. naquela época, nos anos 80 e 90, eles vendiam droga para os carros que passavam na avenida. Do you have a drive-in McDonald's here in? Vocês têm um drive-thru do McDonald's aqui, né? These were like drive-in McDonald's. E lá era o drive McDonald's They were drive-in dos locations traficantes. to buy coke, Eles vão- cocaine, marijuana, Cocaína, maconha heroin. e heroína. You could see the cars lined up on Você the podia street. ver os carros em fila. Drug dealer be in front of the building. E os traficantes na frente dos He'd have prédios. his drugs inside the E building. eles tinham as drogas dentro do You come prédio. up, you give him $100, $200. Você o chamava, dava $100 e ele buscava a droga. And he would then pass the drugs to you, and you would give E him aí ele dava a droga para você, você passava the para quem next você car would show queria. up, and the next car. E aí vinha outro carro, outro carro, outro carro. So we used to arrest these people. Nós prendíamos esses caras. They go to court. Eles iam para o tribunal. 5 hours later, they'd be exactly Com 5 horas depois eles estavam na rua where novamente, they were before. fazendo a mesma coisa. And they always had somebody to take over, so they didn't. E eles sempre tinham alguém para tomar o seu lugar enquanto eles estavam presos. So I decided that we had to knock them out, E então eu decidi que eu tinha que jogá-los por terra. rather than just play with them. Ao invés de estar brincando com eles. So I had the advantage of appointing all of the criminal court judges. Então eu tinha a vantagem de apontar novos I juízes para as appointed cortes 100 criminais. judges. I appointed very tough people. Então eu indiquei juízes bem severos. I appointed only people who agreed with me that there were times. Então eu só indicava juízes que concordavam comigo. To protect the community, you had to deny bail. Então, para proteger a comunidade, você tem que make it so high that he couldn't get back out on the para proteger a comunidade, você tinha que impedir que eles pagassem fiança. Então eu aumentei a fiança lá no céu. Correctly, with my second police commissioner, Howard Safer, who actually came up with this idea. Então, o meu segundo comissário de polícia, Howard Safer, ele veio com uma ideia muito boa. We would take the cars of the people who were buying the drugs. Nós tomávamos os carros daqueles que estavam comprando droga. So we would set up a big operation. Nós montamos uma operação bem We took grande, about 10 police officers. com 10 policiais. We'd have one right across the street. Nós tínhamos um no fim da rua,
right nearby, outro no meio, with a video camera. com uma câmera filmando. He would take a picture of the license plates. Ele tirava foto da placa dos carros. There were only about 6 or 7 different ways he could drive out of the area. Sometimes only 2 or 3. Então só tinha algumas maneiras de você sair daquela área. 4 or 5 blocks further. E aí 5 quarteirões abaixo. Nós tínhamos a blitz da polícia. Então aquele policial que tirou foto avisava qual era a placa dos carros para a blitz. E aí parávamos os carros. Nós prendíamos os motoristas. E pegava as drogas. E nós prendíamos os carros. Nós tínhamos. Nós não dávamos os carros de volta. Então, muitas vezes eles eram jovens que os pais tinham que vir aí na delegacia e explicavam por que tinham que devolver os carros. E um ponto, eu tinha tantos carros que eu não tinha mais lugar para guardar carros. Tinha pirâmides de carros lá no Brooklyn. 4.000 carros presos. Made sure that I got rid of those people because their business now was totally destroyed. Então eu achei um jeito de me livrar daquelas pessoas porque o negócio deles não era bom. If we go to New York, se você vai para Nova York, come and visit me, e me visitar lá, I'll take you to the Lower East Side. Eu vou te levar para a parte baixa. I'll take you to Washington Heights. Eu vou te levar na parte alta. You see any of that anymore. Você não vê nada disso acontecendo mais. That's a program to reduce crime. Isso é um programa para reduzir crime. You have to have programs to do it. We have programs to eliminate drug dealers. We have programs to deal with domestic violence. We have programs to deal with theft of computers. Roubos de computadores. We have programs to deal with every different kind of crime. Todo tipo de crime que acontece. At the core of analyzing it was the CompStat program. And we shared our programs with our prosecutors and our judges. Então nós compartilhamos os programas com a promotoria e com os juízes. And so they could object. Então, e aí eles podem falar que está errado. And they could make recommendations.